Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Pessoas consideradas difíceis estão por toda parte. Falantes demais, inoportunas, fofoqueiras, intrometidas, egocêntricas, explosivas e ainda aquelas que nunca estão erradas. Lidar com elas, especialmente no trabalho, é um grande exercício de tolerância e conhecimento de nossos próprios limites. Para falar sobre o assunto está conosco o consultor de empresas Kleber Rodrigues, especialista em marketing, liderança e motivação. Ele também é mestre em engenharia de produção pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Bem, Kleber, é uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu começo perguntando quem sofre mais, as pessoas difíceis ou quem trabalha com elas? Pedro, primeiramente, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E respondendo a sua pergunta, é um pouco difícil definir exatamente quem vai sofrer mais. No primeiro momento, eu diria que a pessoa que sofre mais é quem lida com a pessoa difícil. Mas com o passar do tempo, a pessoa difícil paga o preço por isso. Então, no primeiro momento, as pessoas reclamam muito, se sentem um pouco de vítimas da pessoa um pouco mais desafiante, da pessoa um pouco mais complicada. Mas essa pessoa depois sofre também, e sofre muito, porque ela acaba pagando uma consequência pelos seus atos. E não tem uma maneira dela se perceber difícil e contribuir de alguma maneira para que a relação com os colegas se torne um pouco mais amena? Tem, claro que tem. Agora, esse é o nosso maior desafio. Porque muitas vezes a pessoa que é difícil, ela não percebe o quanto ela é difícil. Ou muitas pessoas falam assim, eu sou difícil, mas eu sou assim, as pessoas têm que me entender do meu jeito. Então elas se fecham, elas não querem mudar, elas não estão abertas à mudança. E hoje em dia, cada vez mais a sociedade exige isso. A gente está passando por períodos de transformações incríveis no comportamento humano, na forma das pessoas se relacionarem, na forma de liderarem umas às outras. E se a pessoa não se abrir a essa mudança, mais cedo ou mais tarde, ela vai sentir grandes dificuldades na vida dela. Bem, Kleber, eu gostaria de saber também até que ponto que a cultura de uma instituição, de uma empresa, acaba contribuindo para que uma pessoa se torne difícil. Olha, a cultura, na verdade, é um dos grandes determinantes da formação da pessoa, da forma dela agir, da dificuldade que ela gera nos relacionamentos. A cultura da empresa é gerada pelas pessoas. E a cultura é uma coisa, é um comportamento que é repetido e replicado por todos eles dentro da empresa. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma liderança, que é uma liderança um pouco mais difícil, que é um pouquinho mais turrona, ou às vezes é uma liderança que é um pouquinho mais falsa, que faz aquele jogo de eu quero estar bem com você, eu quero estar bem com ele também, as pessoas vão aprendendo essa forma de ser. Sim. E é um comportamento quase instintivo, né? A cada ação tem uma reação. Eu empurro, a pessoa empurra de volta. Então elas começam a repetir esse tipo de comportamento. E aí acaba gerando uma cultura dentro da organização com várias pessoas passando por isso. Quando a pessoa um pouquinho mais tem uma percepção um pouquinho melhor, ela fala, opa, peraí, não é isso que eu quero pra mim, isso não está sendo bom. E aí ela começa a entrar em conflito com a pessoa difícil. Certo. E aí começam os problemas dentro das organizações. Bem, uma pessoa é difícil ou às vezes ela apenas externa mais as suas insatisfações do que as outras? Isso é uma pergunta que todo mundo faz, né? E é muito comum a gente falar assim, fulano é uma pessoa difícil. E quando eu falo assim, muitas vezes nas palestras, nos treinamentos, eu pergunto, mas não tem ninguém que gosta dessa pessoa? Aí a pessoa fala assim, ah, deve ter a mulher dele, ou o cachorro dele, não sei. Certo. Mas alguém gosta. Porque na verdade não é a pessoa em si, é a forma como ela age com você. Eu sempre comparo um relacionamento como se fosse uma tábua unindo dois pontos distintos. Eu posso não alterar a outra pessoa, esse lado daqui pode ficar estático, sem se mexer. Mas quando eu mexo esse daqui, essa tábua de ligação mexe, ela muda o ângulo, ela muda a inclinação, ela se aproxima, eu posso aproximar ou distanciar. Certo. Quer dizer, eu posso até não alterar a outra pessoa, mas eu posso mudar o relacionamento mudando o meu comportamento. Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa, senão fica com problema. Tá certo. E a pessoa difícil, ela, no relacionamento, ela tende também a engolir menos sapos do que as outras, porque tem aquela coisa, se estabelece uma discussão, ou a pessoa está insatisfeita com uma determinada situação que se cria no ambiente de trabalho, por exemplo, e aí reclama, tem esse dom de externar a sua insatisfação. Dá para catalogar essa pessoa como uma pessoa difícil ou isso pode ser considerado um comportamento normal e até desejável? Na verdade, o comportamento difícil é um comportamento normal. Todo mundo tem algum momento da sua vida que vai ter um comportamento um pouco difícil. Quando a gente fala de engolir sapo, é verdade. Pode chocar isso, mas a pessoa difícil realmente engole menos sapo. O grande problema é quando a gente analisar um pouquinho mais o porquê de eu não querer engolir um sapo.
Eu não quero engolir o sapo porque eu quero direito a uma qualidade de vida melhor, por exemplo. E aí eu não engoli o sapo e por causa disso eu gerei um outro tipo de problema para a minha qualidade de vida. Que eu violei um princípio de relacionamento básico. E o relacionamento hoje é fundamental para qualquer um ter uma boa qualidade de vida. Mas será que não está faltando um pouco mais de franqueza também nos relacionamentos? Porque muitas vezes a pessoa está insatisfeita com alguma coisa e tem aquele certo temor reverencial, né? Ou fica pensando o que meu chefe vai pensar se eu reclamar de alguma coisa e acaba com isso engolindo o sapo também. Será que não tem um meio termo para esse tipo de situação, para que as pessoas possam se entender no ambiente de trabalho, poder discutir as suas diferenças? É verdade, existe sim um meio termo e esse é um problema muito sério. Quando a gente começa a engolir muito sapo, a gente fala assim, meu chefe, eu não posso fazer nada. Ou tem gente que fala assim, não, eu sou superior, eu sou bonzinho e eu vou aceitar isso dessa forma. A pessoa vai aceitando até o momento em que o copo transborda. Então ela aceita engolir muitos sapos até o momento que a pessoa explode, ela fica muito irritadiça, ela mostra um comportamento que não é um comportamento comum dela e ela acaba sendo vista como uma pessoa difícil nesse momento. Então é importante a gente repensar um pouquinho os comportamentos. O principal em tudo isso é a gente ter um pouco mais de inteligência emocional, a gente buscar entender um pouco mais o outro e chegar numa conciliação, buscar uma negociação, um acordo. Se uma coisa me incomodou, eu vou sentar com o meu chefe e conversar com ele. Olha, isso me incomodou por causa disso, disso e disso. Vamos tentar fazer uma coisa para o ambiente de trabalho aqui ficar melhor? Agora também tem gente que quer resolver essa questão brigando com o chefe. Aí também não resolve. Certo. Então, isso que nós estamos falando para o ambiente de trabalho, as relações de trabalho também, certamente podemos transportar para o relacionamento entre marido e mulher também, que tem aquela figura do homem ou da mulher, do bonzinho, do generoso, que de repente, num determinado momento, estoura e às vezes até, no momento que estoura, até acaba a relação. E fica engolindo, engolindo, e quando estoura, aí causa até uma certa surpresa no outro. Vale também essa questão para o casal também no relacionamento? Com certeza isso acontece. O relacionamento é relacionamento em tudo que é lugar, não importa se é no trabalho ou se é na vida pessoal. Com o casal também acontece isso. Eu faço sempre a analogia com uma conta bancária. Imagina que todo mês, no relacionamento, o marido cede para a esposa. Então é como se a esposa pegasse uma moedinha da conta bancária dele. Aí a conta bancária dele vai ficando negativa. Chega uma hora que vai batendo juros sobre juros e tem uma hora que não dá mais, chega no limite. Ele fala, opa, não dá mais. E aí ele explode. O que a gente precisa entender nos relacionamentos é que ceder é bom, é importante. Mas quando alguém cede pra gente, eu tenho que ter em mente que é importante eu ter uma moeda de troca. Para repor aquele dinheiro na conta bancária da pessoa. Essa conta sentimental que a gente tem dentro da gente. E como é que isso se traduz na prática? Na prática, eu entender se, por exemplo, se eu tenho um relacionamento e que eu precisei ceder. Por exemplo, o homem resolve passear com a mulher no shopping, ele odeia passear no shopping porque ela caminha a tarde inteira, ele fica cansado e queria assistir o futebol. Então ele resolveu ceder dessa vez. A mulher, por sua vez, quando chegar em casa, ela pode fazer uma coisa por ele também, pode ceder alguma coisa, pode fazer algo para cortejar um pouco mais essa pessoa. Então são pequenos prazeres que a gente troca entre as pessoas, pequenas alegrias, que são as nossas moedas de troca no relacionamento. Bem, Kleber, eu gostaria que você falasse agora sobre a chamada Organização dos Refugiados. O que é isso? A Organização dos Refugiados é um conceito, na verdade, desenvolvido pelo pessoal da equipe do 1000 Palestras, onde eles abordam um fenômeno que é muito comum nas empresas. A Organização dos Refugiados acontece quando existe uma liderança dentro da empresa, uma pessoa que tem poder de influência. E eu quero lembrar que nós somos sempre influenciados pelas outras pessoas, às vezes em maior intensidade, às vezes em menor intensidade. Mas tem pessoas que têm um poder de influência muito forte. Ela já tem um certo carisma, já tem uma certa liderança. E as pessoas olham aquela pessoa como uma pessoa em que elas podem se espelhar. E aí, muitas vezes, essa liderança não tem um comportamento tão desejável. Ela tem um comportamento às vezes negativo, às vezes reativo, às vezes agressivo. E outras pessoas, quando começam a olhar aquele tipo de comportamento e ver que essa pessoa obtém resultados, elas começam a se espelhar nesse comportamento e falar, poxa, é assim que eu resolvo os problemas. Então, em pouco tempo, você tem uma empresa com um monte de amotinados, um monte de pessoa que está lutando contra a cultura anterior e está gerando uma cultura própria. Isso acaba gerando uma insatisfação muito grande, um clima de trabalho péssimo para as pessoas. Agora, isso, infelizmente, é muito comum. E como é que não é percebido no ambiente das empresas uma organização de refugiados como essa? Na verdade, percebido é. Só que nem sempre as pessoas se dão conta do risco que isso oferece para o clima organizacional. Muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, esse cara é muito cri-cri, mas não faz nada para melhorar.
Ou, nossa, esse cara aqui, ó, o fulano já está copiando ele, está ficando igualzinho a ele. E a pessoa fica indignada com isso, mas não faz nada para melhorar. Então, o que a gente precisa fazer não é só perceber, é perceber e atuar de uma forma corretiva. A gente precisa conversar com essas pessoas, a gente precisa integrar essas pessoas ao processo, a gente precisa fazer com que essas pessoas se sintam valorizadas dentro do processo, porque assim elas baixam a guarda e a gente pode ter um clima mais ameno, a gente pode ter um trabalho muito mais eficaz. No setor privado ainda há alternativa, de repente, de dispensar essas pessoas. Agora no setor público já fica mais difícil. Então acho que esse tipo de aconselhamento ele vale especialmente para o setor público brasileiro, né? Com certeza, mas eu não esqueceria do setor privado não, porque demitir uma pessoa é muito custoso para uma empresa. Não só pelos encargos que ela paga, mas o custo de contratação, o custo de qualificar uma pessoa para aquele cargo. Então tudo isso demora e é oneroso. Então para as empresas privadas também eu sempre aconselharia, num primeiro momento, tentar resolver o problema. Porque problemas sempre vão ter. E se cada problema que tiver eu tiver que demitir alguém, Claro. minha Nossa Senhora, a empresa não consegue trabalhar. Certo. Bem, agora eu acho que é o momento de a gente falar um pouco sobre aqueles tipos desagradáveis, aquelas verdadeiras pessoas difíceis. Tem até uma classificação, né? Os agressivos, os negativos, os dissimulados. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre cada uma dessas categorias. Claro. O agressivo é o mais comum, né? O agressivo é a pessoa que é mais irritadiça, que está com vários problemas, e esses problemas eclodem e ela explode de uma forma muito radical. O agressivo incomoda muito, violento muito mais as pessoas, porque ele é muito incisivo. Agora, muitas vezes o agressivo tem coisas boas, porque ele é muito mais aberto. Você entende de verdade aquilo que ele é. Então, ele não vai fazer jogo duplo. Você sabe exatamente o que ele pensa e por que ele pensa. Para lidar com o agressivo, a primeira coisa que, na verdade, para lidar com todos os tipos, a primeira coisa que eu digo que a gente precisa fazer é entender o outro lado. Entender o motivo que leva ele a agir dessa forma. Porque ele tem uma necessidade, ele tem uma carência. Até porque ninguém é agressivo em tempo integral, né? Exatamente, assim. exatamente. Então a pessoa está sendo agressiva por alguma razão, ela tem algum objetivo, e o que você precisa fazer é conversar, dialogar e mostrar que juntos vocês podem alcançar esse tipo de objetivo. Existem outros tipos também, tem o cara dissimulado, tem a pessoa que é duas Esse é caras. mais perigoso. Esse é o perigoso. Esse é o perigoso porque é mais difícil de identificar. Então, às vezes, eu não sei que o cara é dissimulado. Ele encontra com você, bate nas suas costas, fala, oi, tudo bem? Como é que você tá, meu amigo? E quando dá as costas, ele faz uma campanha externa, ele começa a fazer aquele movimento, a organização dos refugiados, né, contra você. Certo, e o negativo? O negativo é um cara também que é um pouco perigoso, mas ele não é um cara mau na essência, não tem uma maldade na essência. Por exemplo, imagina que você sai para uma festa, fugindo um pouquinho do ambiente organizacional, mas acontece a mesma coisa no ambiente organizacional, e você vai numa festa para se divertir com seus amigos sábado à noite, encontrar aquelas pessoas que você não via há muito tempo, e você quer desfrutar um pouco de prazer nesse momento. E aí chega um amigo teu contando uma desgraça. Ah, eu fui assaltado, meu Deus do céu. Daqui a pouco todo mundo na festa começa a contar a história de um assalto. Claro, uma coisa puxa a outra. E começa uma competição para ver quem teve o assalto mais desastroso, mais catastrófico. E lá se foi a noite. Lá se foi a noite. Você queria se divertir e acabou tendo um dia muito ruim. Então isso acaba com o teu dia, acaba com a tua disposição, acaba com o teu entusiasmo, com a tua alegria. Isso gera problemas na tua produtividade e gera problemas na tua saúde também, né? Claro. Então, quando as pessoas muito negativas sofrem muito mais fortemente a ação do cortisol, né? Que é o hormônio que nos ajuda no envelhecimento. Então, e elas acabam induzindo outras pessoas a sofrerem esses ataques também. O cortisol enfraquece o nosso sistema imunológico, então você fica muito mais vulnerável às doenças, envelhece, causa perda de memória, causa obesidade, causa insatisfação. Então, fere violentamente a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Bem, Cleber, nós falamos já bastante sobre essa questão de lidar com pessoas difíceis, mas eu acho que uma questão também que vale a pena você abordar é a questão de eu saber o meu próprio limite, né? Para lidar com uma pessoa difícil. Eu tenho as minhas limitações, todo mundo tem as suas limitações, e é importante eu saber também até onde eu também, de repente, eu não sou um sujeito limitado no relacionamento e para poder entender também o que se passa com outra pessoa. Exatamente, exatamente. Muitas vezes a gente acha que a pessoa é difícil, mas é resultado do nosso comportamento. Então, primeiro eu tenho que me entender. E a outra coisa é saber, quando a gente fala de limites, a pessoa pensa sempre até onde eu devo ceder. Certo. E a gente tem que ponderar, tem que ter aquela moeda de troca, conforme a gente disse. Então são dois elementos importantes. Primeiro, o que eu tenho feito para a pessoa agir dessa forma comigo? Então esse autoconhecimento é fundamental. E o autoconhecimento é a base da inteligência emocional, né?
E a gente precisa primeiro se conhecer melhor, entender melhor o que a gente faz e por que as pessoas reagem dessa forma. Depois entender até onde eu posso ceder, até onde eu tenho que negociar, até onde eu tenho que, às vezes, forçar um pouquinho a barra, que pode ser parte do jogo, às vezes você tem que impor também. Não tem nada de errado nisso. O que tem de errado é impor se for uma coisa contra a ética, que vai prejudicar a pessoa. Mas em alguns momentos no relacionamento a gente precisa impor algumas coisas. Às vezes não tem tempo para pensar e para negociar. Mas aí tem a figura do assédio, e como administrar isso? É verdade. Na verdade, o assédio acontece quando tem uma repetição muito grande do comportamento. Sim. Agora, sendo uma vez ou outra, isso não é propriamente crítico. Mas o que a gente precisa fazer é abrir canais de diálogo para mostrar para a pessoa que muitas vezes você precisa ser enérgico, sim, mas isso é para o bem de todos. Imagina, por exemplo, uma vez eu estava conversando com um dos comandantes da Guarda Municipal lá do Rio de Janeiro, ele havia me falado do livro que ele havia lido, O Monge Executivo. Ele achava muito interessante e queria remodelar, queria que fizesse com que a Guarda Municipal fosse mais humanizada. E eu falei com ele, olha, realmente humanizar a liderança da Guarda Municipal é muito importante. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de um livro de liderança servidora. Porque nem sempre eu posso ser um líder servidor. Por exemplo, numa situação de conflito, final de jogo no Maracanã, que no caso que era no Rio de Janeiro, final de campeonato, briga entre torcidas. Tem tempo para eu conversar com o guarda? Olha, você tem que ir para lá por causa disso, age dessa forma. Não tem tempo. Uma situação de conflito é a ordem, tem que ser autoritário. Faz isso, sabe por quê? Depois a gente conversa, mas agora faz. Tá certo. Depois sim a gente conversa. Então no momento que a gente é autoritário, sempre é bom depois você sentar com a pessoa, conversar. É um contexto, né? É um contexto, é um contexto. E ninguém consegue ser bonzinho, entre aspas. Bonzinho também é uma palavra que às vezes as pessoas acham que é exagerado. Mas ninguém consegue ser assim o tempo inteiro. Nós somos humanos. Ninguém é santo 100% do tempo. Então, quando a gente, por alguma razão, precisar ser mais enérgico, precisar se estressar, o que a gente precisa fazer é resolver isso depois, sentar, conversar e encontrar uma boa solução para esse conflito. Bem, Kleber, nós abordamos no bloco anterior alguns tipos de pessoas difíceis, né? Foi falado aí dos agressivos, dos negativos, dos dissimulados, mas também tem os subtipos. Eu achei até um pouco folclórica essa abordagem. Eu gostaria que você falasse um pouco aí desses subtipos que você utiliza, inclusive, nas suas palestras. Claro, na verdade existem vários subtipos, né? E o que eu fiz foi classificar os mais comuns. Tem o famoso brucutu, que é aquele cara que é o mais brigão, é o cara que usa da força para conseguir aquilo que ele quer, é o cara que incomoda mais, é o perfil agressivo que a gente falou agora há pouco. Certo. Tem o perfil que é o famoso Kid Tocaia. O Kid Tocaia é aquele cara que está na encolha só esperando a oportunidade para puxar o teu tapete e você acha que ele está sempre do teu lado. Então esse é o tipo mais perigoso. Tem o cara que é o frente fria. O frente fria é aquilo que sempre que ele chega é uma tempestade, as coisas vão mal, a vida tá ruim, é desgraça, ó dia, ó azar, isso tinha que acontecer comigo. Esse é o cara frente fria. Tem o disque problema. É o cara que chega pra você sempre com um problema. E ele quer sempre empurrar o problema pra cima de você. Ele não quer resolver o problema, ele quer que você resolva o problema dele. Certo. Tem também o fofoqueiro. E esse é muito comum, né? Esse é famoso nas empresas, principalmente. A pessoa que está sempre falando, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, ele falou isso, ele falou aquilo. E acaba gerando uma confusão tremenda. E o mentiroso, né? E o mentiroso, que é um pouquinho do Kid Tocaia também, né? Uma subdivisão do nosso amigo Kid Tocaia. O mentiroso é o que quer sempre parecer bem para os outros. O mentiroso nem sempre tem aquela conotação muito malvada. Mas às vezes o que ele quer é aquela mentirazinha positiva, entre aspas, né, em que ele não quer parecer agressivo. Então ele inventa uma historinha, ele não quer parecer o culpado. Então vou inventar uma historinha leve para a gente passar em branco por esse episódio. E acaba não sendo positivo. E o problema maior é que as mentiras, aos poucos, quando elas ganham força, quando ele percebe que dá certo, ele aumenta o grau na próxima. Aí deu certo de novo, aumenta mais um pouquinho. Daqui a pouco está caindo um elefante dentro da empresa, dentro do relacionamento com as pessoas, e a gente não sabe nem como que isso começou. Tá certo. Kleber, e quando o trabalho é executado em dupla e as duas pessoas, digamos assim, dá para catalogar como difíceis de lidar, o que pode ser feito a respeito? Bom, quando eu trabalho em dupla, a gente tem um problema. Quando trabalha em dupla e os dois estão em conflito, a gente tem um problema. Porque nenhum dos dois vai conseguir perceber o conflito. Os dois estão imbuídos na emoção. Então eu sempre digo, para a gente resolver um conflito, você tem que baixar o nível emocional e ir um pouquinho para a razão. Só que como os dois estão numa emoção muito forte, nem sempre porque os dois são difíceis. Mais uma vez, às vezes os dois entraram num momento difícil da relação.
E muitas vezes é importante que haja um agente externo, uma pessoa que vai intervir, que vai ajudar a solucionar esse conflito. Aí vem o chefe. Aí vem o chefe, vem o líder, vem a pessoa da organização que vai ajudar nesse processo. Ou muitas vezes é um colega de trabalho. Mas é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Mas às vezes vem até uma figura externa no ambiente de trabalho que é acionada pela empresa para fazer uma intervenção. Também é muito comum hoje que as empresas contratem consultores para isso. É muito comum hoje o trabalho do coach, que é um trabalho diferenciado para o desenvolvimento e alavancagem profissional das pessoas. Ou mesmo um treinamento que possa ajudar as pessoas a se sensibilizarem um pouco mais sobre essa questão dos conflitos e a dificuldade de lidar com as pessoas. Muito bem, em suas palestras você identifica aí tipos de comportamentos que estão em oposição. Eu gostaria que você distinguisse, no caso, a postura do chamado do investigador e em relação ao que é conhecido como finalizador. O investigador é um personagem muito detalhista. O investigador é a pessoa que quer analisar os pequenos detalhes do problema, o que leva tempo muitas vezes. E o finalizador é o cara que é muito objetivo, o finalizador quer a coisa para ontem, ele não se planeja. Então são duas pessoas que entram em conflito o tempo inteiro. Porque um fala, olha, peraí, vamos analisar melhor. E o outro fala, opa, não tem tempo, a gente tem que fazer. Então para lidar com E às vezes os dois têm razão, né? E às vezes os dois têm razão. O problema é que hoje em dia a gente não tem muito tempo realmente para resolver os problemas. Agora, por outro lado, a gente precisa de um planejamento eficaz. Mais uma vez, a gente precisa buscar o equilíbrio. O problema é que nem sempre eu vou conseguir um planejamento adequado e nem sempre eu vou conseguir fazer as coisas tão rápidas assim. Então a gente precisa fazer as pazes com esses dois. Quando os dois estão em conflito direto, estão com a emoção muito forte, mais uma vez, vale a pena um mediador para ajudar os dois a controlarem os ânimos. Bem, Kleber, eu gostaria que você falasse também um pouco sobre algumas estratégias de relacionamento pessoal, além das que a gente já abordou até aqui. Claro, a primeira coisa para um bom relacionamento interpessoal é a empatia. Empatia é entender o ponto de vista da outra pessoa, entender a cabeça dela, entender como que ela está pensando e por que ela está agindo. Lugar. Exatamente. E muitas pessoas falam muito da empatia, mas tem uma dificuldade incrível de entender realmente a outra pessoa. A outra coisa importante é, a gente tem que sempre que buscar soluções amigáveis. Porque os pontos de vista diferentes sempre vão existir. E a gente sempre pode aprender com o ponto de vista do outro. Então a gente pode transformar um conflito que muitas pessoas veem como uma coisa destrutiva em uma oportunidade de aprendizado, em algo construtivo para os dois lados. Além disso, é importante também a gente lembrar um truquezinho que eu sempre digo, é que as pessoas precisam se sentir importantes no relacionamento. Se a pessoa não se sentir importante, ela sente uma carência, ela sente vontade de exercer essa importância. E muitas vezes a forma de exercer essa importância, esse poder, é uma forma negativa. É a forma da pessoa brigar, da pessoa impor, da pessoa mentir ou fazer alguma outra coisa não muito ética. Então o que a gente precisa entender é que as pessoas precisam se sentir importantes e valorizadas. Então vale a pena a gente valorizar mais as pessoas, reconhecer o potencial delas, elogiar. O elogio anda muito em baixa na nossa sociedade, né? A crítica está muito em alta e o elogio está muito em baixa. Certo. E se você fosse fazer uma palestra para um auditório de chefias, de chefes, qual o recado principal que você daria para esse grupo? O recado principal para eles é que eles precisam entender que o conflito faz parte do processo de gestão. As pessoas difíceis são parte desse processo de gestão. Nós, como líderes, a gente precisa aprender a lidar com elas e transformar esse comportamento negativo em algo positivo para o crescimento da empresa e de todos os colaboradores. Muito bem, Kleber. O nosso tempo está esgotado e eu agradeço imensamente a sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje recebemos dicas de como lidar com pessoas difíceis no trabalho. Conversamos com o consultor de empresas Kleber Rodrigues, especialista em liderança e motivação. Visite o nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!